Hipertensão arterial sistêmica é uma condição clínica multifatorial caracterizada pela elevação sustentada da pressão arterial, quando essa pressão arterial estiver maior ou igual a 140/90. Ela é agravada por alguns fatores de risco, principalmente, quais são eles? A dislipidemia, que seria o colesterol elevado, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes mellitus. Só pelo fato de a pessoa ser hipertensa, ela aumenta o risco de morte súbita, de acidente vascular cerebral, infarto agudo do miocárdio, doença arterial periférica e doença renal crônica. Na grande maioria das vezes, ela não causa sintoma. Na grande maioria das vezes, as pessoas são assintomáticas. Algumas pessoas podem ter, como dor de cabeça, normalmente uma dor de cabeça occipital, que a gente chama, que seria atrás da nuca. Algumas pessoas podem apresentar cansaço, uma fadiga, sentir o coração um pouco mais acelerado. Outras pessoas podem ter dor no peito, mas a grande maioria das pessoas elas não têm sintomas nenhum de hipertensão arterial sistêmica. Por isso que é muito importante a prevenção e a consulta com o cardiologista para fazer um diagnóstico precoce dessa doença. A medida da pressão arterial é muito importante, o paciente tem que estar sentado, 5 minutos em ambiente calmo, ele não pode estar com a bexiga cheia, não pode ter praticado atividade física 60 minutos antes, não pode ter ingerido bebida alcoólica ou café 30 minutos antes, não pode ter fumado e, muito importante, ele tem que estar sentado, com as pernas descruzadas, as costas encostadas na cadeira e com o braço na altura do coração. 69% das pessoas que têm infarto, elas são hipertensas. Nos pacientes que têm AVC, 77% dos AVCs, nesses pacientes, 77% eles têm hipertensão arterial. Sobre infarto agudo do miocárdio, muito importante assim, se você tiver dor no peito, procure um pronto-socorro. Se você tiver alguém do lado, peça para essa pessoa levar o pronto-socorro. Se você não tiver ninguém perto, ligue para o SAMU e peça para levar para o pronto-socorro e fale que você está tendo dor no peito. Bom, falando um pouco sobre os fatores de risco de hipertensão arterial, quanto mais idade ela tem, maior o risco de relacionar a hipertensão. Em relação ao sexo feminino, nós sabemos que quando a mulher para de menstruar, ela perde aquela proteção hormonal e ela aumenta o risco de ficar hipertensa. As pessoas da raça negra também têm maior risco de se tornar hipertensos. Um quarto fator de risco seria o excesso de peso. Isso é muito importante. Quanto mais peso a pessoa tem, mais o risco de ser hipertensa. Por isso que um dos tratamentos não farmacológicos para hipertensão arterial é a perda de peso. E um quinto fator de risco, que é o principal fator de risco para a hipertensão, é o sal. Quanto mais sal a gente ingere, mais retém líquido, mais aumenta a pressão arterial. O consumo ideal de sódio por dia seria 2 gramas de sal por dia. E a média do brasileiro, isso é mais que o dobro. Então, o controle do sal, o uso pouco sal na comida, tirar o sal da salada, isso ajuda muito no controle da pressão arterial. E um outro fator de risco para a hipertensão arterial é o álcool. O consumo crônico e elevado de bebida alcoólica aumenta a pressão arterial. E um sétimo fator de risco é o sedentarismo. O sedentarismo está associado ao aumento do peso, à obesidade. Então, o combate ao sedentarismo, a prática de atividade física, abaixa o peso e isso ajuda no controle da pressão arterial. Sobre medidas de prevenção da hipertensão arterial, muito importante a pessoa ter o diagnóstico precoce, Então a visita no cardiologista, a medida da pressão arterial, é muito importante para o diagnóstico precoce da hipertensão, porque quanto mais precoce você faz o diagnóstico, melhor o tratamento, menos consequências você vai ter dessa hipertensão arterial. Sobre
Sobre o tratamento da hipertensão arterial, a gente tem o tratamento não medicamentoso, que é sem remédio, e o tratamento medicamentoso. Bom, falando sobre o tratamento não medicamentoso, os principais fatores são o controle do peso, que é o número 1, prática regular de atividade física, parar de fumar, controle do estresse, dieta adequada, como a gente comentou, pouco sal na comida, um plano alimentar saudável com muitos legumes e frutas e uma equipe multiprofissional, um médico junto com o enfermeiro, nutricionista, preparador físico, tudo isso junto vai ajudar no controle da pressão arterial. E sobre o tratamento medicamentoso, muito importante é quando você, o cardiologista, orientar sobre o seu medicamento, você deve tomar esse medicamento regularmente, no horário correto, não parar a medicação. A pressão arterial está normal, não vou tomar hoje? Está errado. Tem que tomar medicamento todos os dias. Bom, a prevenção em cardiologia ela é muito importante. Por que ela é tão importante? Porque hoje as doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, que é o AVC, popularmente falando, eles são as doenças junto que mais tem impacto na mortalidade, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. A realização de alguns exames cardiológicos, como teste de esteira, como teste ergométrico, eles vão ajudar muito na prevenção e diminuir o risco de você ter um infarto ou um AVC.